Boa tarde ou não boa tarde? Ah, tudo bem com vocês? Eu entendo, é que vai chegando o finzinho da tarde, vai batendo uma fominha, a gente fica fraco, não consegue nem responder direito. Vai batendo uma fominha de investimento, né? A gente vai começando a pensar já num prato cheio de rendimento, sonhando com aquele sabor inigualável da independência financeira, segurança, qualidade de vida, é ou não é? É? Quem aí tá sonhando com isso? Quer, ó? Aqui tem pra dar e vender, hein? Quem é que vai querer? Quem é que vai querer pastel? Opa, moça! Opa, já temos aqui um moço que pensa lá na frente, tá pensando no futuro, não é, amigo? Vem aqui, chega aqui pertinho. E aí, tá? Vamos aqui, ó, comigo. Palmas pra ele. Tudo bem, gente? Boa tarde. Opa, Boa tarde. venha cá. Tudo bem? Posso Como é vir? seu nome? Venha, cheguem, tenha mesmo. Tudo bem? Matheus. Meu nome é Matheus. Matheus, tudo bem, Matheus? Eu Tudo. sou a Cíntia. Prazer. Me diz aí, como é que eu posso lhe ajudar agora a transformar a sua vida? Eita, transformar a vida? É, transformar a vida. Eu achei que investimento era que nem pastel. Sim, né? É muito mais que isso, viu? É muito mais. O que tem? O que tem daí? Depende. Depende do quê? Depende do seu perfil de investidor, né? Ah. Se é conservador, moderado, arrojado, aí vai depender. Tá. E tem de quê? Ah, tem de muita coisa, viu? Muita coisa? Tem pra todos os gostos, todos os perfis, mas especialmente para os mais exigentes. Olha, diversificado, né? Diversificado. Tem aqui de renda fixa, para quem gosta de CDB, LCI, LCA, né? CRI, CRA. Esses eu diria que são ótimas entradinhas, viu? Funciona uma entrada maravilhosa para quem está querendo começar a investir. É a pedida certa. Eu gosto disso. Gosta, né? Tem fundo imobiliário. Ah, tem fundo imobiliário. E para os perfis mais aventureiros, né? Tem aqui recheio de ações quentinhas que acabaram de sair do forno. Eu acho que eu tô mais aventureiro. Acho que eu tô. Me vê um pastel de ações? Não posso. Por que não pode? Não posso. Por quê? Eu tenho dinheiro. Ele tem dinheiro! Palmas pra ele, gente! Fala baixo que a família tá aí, pode pedir emprestado. Ele tem dinheiro, né? Não fala isso, tem um primo meu aí que... Eu não posso lhe vender ainda. Por quê? Porque o meu trabalho é garantir que você ainda tenha dinheiro amanhã. Viu? Tá. Mas, não se preocupe não, que eu peguei uma dica excelente. Excelente. E disseram que, o pastel de ações é a minha pedida. Me vê um desse aí, desse lado de cá. Assim. Ele tá informado. É? Matheus, se não for muito indelicadeza, se eu puder lhe fazer uma pergunta, eu posso? Pode. Quem foi que lhe deu essa dica? Foi influenciador? Foi na internet? Disse pra mim. Eu acho que eu sou besta, é influenciador de internet. Jamais, não disse isso. Acho que eu sou besta. Então quem foi que lhe deu a dica? Tá bom, vou te dar essa dica também, pra todo mundo aqui, hein? Por favor, atenção, gente, que a dica dele diz que é boa. Segura. Tá gravando? Tá gravando? Foi o ChatGPT. Eita, maravilha. Entendi, Matheus, maravilha. Matheus, você já investiu? Já? Ora. Já investiu? Onde? Poupança. Certo. Certo, Matheus, maravilha. Foi, não foi? Foi. Matheus, é o seguinte, eu entendo a sua inquietude, a sua ansiedade, até um pouco a sua insegurança, porque afinal a gente está falando do seu dinheiro, né? Um dinheiro que você conquistou com seu trabalho árduo, seu suor, seu tempo, sua dedicação. Foi. A gente entende, não entende, pessoal? Mas às vezes a gente pensa que investir pode ser tão simples como comprar um pastel, né? Mas é muito mais que isso. Para a gente dar esse passo do investimento, ele precisa ser dado com seriedade, com ética, segurança, responsabilidade, imparcialidade e principalmente levando em consideração, orientado ao perfil do cliente, né? É ou não é, pessoal? Tem sim, faz sentido. Mas isso são cenas aqui dos próximos capítulos, viu? Até já, gente!
A gente vai aprender muito hoje, viu, Matheus? Não basta investir em poupança, não? Não, tem muita coisa. Mas você vai aprender. Hoje você vai sair daqui sabendo de tudo. Sério que poupança Matheus, tenha calma. Tenha calma, vamos aqui que você tem que aprender bastante. Tchau, gente! A gente vai continuar aqui o nosso tempo de palco. Agora a gente vai chamar uma dupla para compor um painel aqui para conversar um pouco sobre o universo de contabilidade. Um deles é contador, que fala de reforma tributária como quem dirige um carro de trilha, todo organizado, seguro, desvia do caminho, essa coisa toda. Ele é MBA em contabilidade tributária, é uma energia workaholic alucinante, assim, tá toda hora ligado na tomada, gosta desse negócio. É um empreendedor nato, é daqueles que acelera quando todo mundo está dizendo, não, calma, vamos devagar. Ele é um apaixonado pela família, pelos desafios que a vida traz. E se tem algo que ele não perdoa, é comida ruim. Então, se você quiser fazer um bom convite, chame para poder comer alguma coisa que seja realmente valiosa, ele vai gostar. Se for uma comidinha mais ou menos, pode ser que ele não goste tanto. Eu queria que a gente recebesse com muito carinho o diretor da Secran Group. Vem para cá, Ananias Brito. Chega aí, meu irmão. Para poder compor aqui o nosso palco e ter esse papo junto com o Ananias, a gente vai chamar o caba que tem ele é contabilidade, ele é tributação, ele tem as manhas de montar um quebra-cabeça de reforma tributária de um jeito que só ele faz. Ele transforma burocracia em música para os ouvidos. É um caba que dá maior valor a um desafio, acredita que trabalhar sério com propósito é a melhor forma de honrar um compromisso, e ele faz isso com muita integridade, porque ele ama esse negócio e é algo que ele não negocia, essa tal integridade. Vem para cá o outro diretor da Secran Group, Gustavo do Alib. Chega aí, Guga. Fiquem à vontade, o palco é de vocês. Obrigado. Por favor. O bom é a apresentação, né, aqui do Vlads. Já chega com moral, né? E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer grande estar aqui e poder disseminar um pouco do conhecimento, das mudanças, das atualizações que a gente vai passar para vocês. Quero parabenizar a Star Investimentos por 10 anos. Nós somos grandes parceiros. Estava ali conversando um pouco com o Henrique, com a Luíse, juntamente com o Leonardo, que o Leonardo, o nome dele é igual ao do meu filho também, assim, eu não sabia, um cara bacana também. E aí a gente estava conversando aí sobre o ranking da XP em relação a Star Investimentos. Está entre os 16 mais bem colocados no Brasil, em outros investimentos, está em 5º lugar. E eu queria uma salva de palmas aí para a Star Investimentos pela sua grandiosidade de representar todos os investidores aqui do Ceará. Perfeito, pessoal. Boa tarde a todos. Faço as palavras do Ananias as minhas. Sou Gustavo do Alib. É uma grande honra estar dividindo esse palco aqui com vocês. Toda a equipe da Start, que sempre foi muito parceiro. E estamos aqui hoje, né, para falar de um tema que está muito em pauta aí, né? A bendita reforma tributária, que de fato veio para ficar, vai impactar todos os negócios e pessoas, né, meu amigo Ananias? E aí espero que a gente possa, nesse breve momento que teremos juntos, abrir um pouco a mente para o impacto da reforma tributária em cada empresa. Também falaremos de um assunto que está muito em alta, né, que inclusive a lei foi sancionada hoje pelo presidente da República. E isso impacta, acho que boa parte das pessoas que estão participando aqui, que são empresários aqui nesse Brasil, né? Exato, que é a tributação do imposto de renda, né, sobre dividendos, sobre os rendimentos. A gente vai também falar um pouco sobre isso, buscando trazer aqui insights, reflexões, trazendo também dicas, né, para quem está aqui, para que a gente busque dentro de um planejamento ter a menor carga tributária possível. Então vamos lá. Pessoal, a gente vai falar aqui sobre a questão da reforma tributária, né? Todo dia quando a gente liga a TV, está lá algum assunto tratando sobre reforma tributária. E quando a gente fala de reforma tributária, é um assunto que já vem aí numa novela mexicana durante 30 anos. Sabemos da dificuldade que todos os empresários, todas as pessoas físicas têm em relação ao sistema tributário, que hoje é muito complexo. Tem aí uma guerra fiscal muito grande entre os estados, tem uma questão da insegurança jurídica. Isso aí eu acredito que a Valência vai falar um pouco também, mas
Deixa eu só passar aqui. Então, esse ponto aí em relação à reforma é um tema bastante sensível, que vem aí durante 30 anos, e o Marco Zero começou a partir de 2023, que realmente foi aprovado a emenda constitucional, que traz aí o início dessas mudanças, né? E aí o que acontece, né? Porque era inevitável essa reforma? Primeiro, porque estamos dentro de um sistema tributário complexo, com insegurança jurídica, uma guerra fiscal, tem vários... Se você parar para pensar hoje, o que acontece com o sistema atual, né? Nós temos hoje 26 estados e o Distrito Federal. Então, nós temos 27 legislações estaduais. Então, imagina, para você empreender nesse país, e no momento que você faz um crescimento geográfico para outros estados, levando as suas empresas, você tem uma grande dificuldade de acompanhar as legislações. Então, esse é um dos temas importantes, dentro dos objetivos da reforma, que é tentar simplificar em relação ao sistema tributário atual. Porque o que ocorre, né? Quando a gente fala de estado, tem 27 estados, são 27 legislações, né, que são 26 estados e o Distrito Federal. Quando a gente fala de município, temos aproximadamente 5.500 municípios. Então, são 5.500 legislações municipais para você acompanhar. Eu posso até dizer, viu, Gustavo, que a gente vive num manicômio tributário, né? Com certeza. É humanamente impossível você conseguir entender e acompanhar todas as legislações que rodeiam aí a vida empresarial. Porque imagina, quanto mais você cresce, mais burocracia você tem. Porque cada estado tem a sua legislação, cada município tem a sua legislação, e sem falar aí da parte federal, quando a gente fala do PIS e COFINS, tem aí várias portarias, instruções normativas, tem situações de exceção, que isso prejudica muito você ter uma legislação clara, não uma legislação que você possa acompanhar os acontecimentos e entender a fundo em relação à legislação, né? E sem contar a questão das situações especiais da nossa legislação, que tem a situação de substituição tributária, sistema monofásico, enfim. Acredito que do pouco desse resumo dá para entender que nós vivemos hoje um sistema robusto, complexo e que é difícil demais de você acompanhar. E aí, esse é o grande desafio para a gente empresário, né? Porque para você crescer como empreendedor, né? Você tem aí vários tópicos que eu acredito que muitos de vocês que estão aqui hoje devem sentir na pele, né? Sentir na pele esses pontos, né? Eu falo aqui, sobre o tempo excessivo dedicado ao cumprimento de obrigações acessórias. Então, o que acontece? No momento que eu saio do Ceará, vou aqui para o Rio Grande do Norte, vou para o Piauí, sei lá, qualquer estado do Nordeste ou outros estados de outras regiões, você se depara com uma necessidade de acompanhamento em relação às legislações e, naturalmente, de entrega de obrigações acessórias que cada estado e cada município tem, né? O outro ponto, para você fazer esse acompanhamento, você tem uma necessidade de ter uma equipe especializada. E muitos de vocês devem se deparar, rapaz, eu contrato uma empresa, um profissional em outros estados para poder acompanhar, porque o meu contador, sei lá, a minha empresa, ela não consegue atender em todos os estados, né? Por quê? Justamente pela complexidade, pelas tratativas que cada estado tem, que não tem nada uniforme. Então, esse é um grande desafio para qualquer empreendedor, esse alto custo de você acompanhar e ter que fazer esse grande investimento, né? E sem falar dos riscos elevados de autuações, porque como a gente tem uma legislação que ela é voltada, né, com várias
com vários detalhes, então ela tem ali várias particularidades. Aí, no momento que você não segue e não tem um profissional interno ou até mesmo externo dentro da sua empresa que acompanha as legislações, que acompanha as mudanças, você acaba se deparando com situações que podem levar a punições, né? E, por fim, a insegurança jurídica, né? Porque nós percebemos aí o que acontece, né? Vira e mexe tem uma questão de uma tese, de uma recuperação, mas no momento que vocês praticaram aquele modo operacional dentro das suas empresas, ali era o modo correto. Aí de uma hora para outra sai uma tese que muda tudo e você tem que retificar tudo para trás, porque diante dessa situação que a gente tem hoje, que é uma insegurança jurídica. Hoje você trabalha de uma forma e amanhã muda para outra, né, Gustavo? Perfeito. Então, dando aqui continuidade, o que acontece hoje, né? Hoje a gente tem uma falta de previsibilidade e é crítica, certo? A regra muda conforme o CEP. Então, na medida que você vai crescendo geograficamente, naturalmente, os desafios aumentam mais ainda e essa é a grande dificuldade para cada empreendedor desse país. E aí, falando sobre a reforma, para poder a gente trazer aqui um resumo, o que é que acontece de fato, certo? Nós temos hoje, dentro do cenário tributário, vários impostos que eles estão vigentes, eles vão estar vigentes até 2032. O que foi aprovado em 2023 e depois em 2025 a lei complementar, né? Diante dessa necessidade de uma melhor sistemática tributária, surgiu um sistema tributário. Vocês que têm empresa, vocês devem deparar mensalmente, né, o pagamento, até trimestral, o PIS, o COFINS, você paga IPI, paga aí o ICMS, paga o ISS. E aí, no momento que eu trouxe para vocês, eu trabalho com vários estados, então eu tenho várias legislações para poder acompanhar, que é a parte estadual, quando a gente fala, que é o ICMS. Quando a gente fala da parte municipal, que é o ISS, e aí vai depender quanto mais município você vai prestar serviço, mais legislação você tem que acompanhar. Então, o que ocorre? Diante dessa burocracia, dessa complexidade, a ideia vai acontecer o quê? Vai unificar os impostos. Esses 5 impostos, no momento que acontece com o PIS e o COFINS e o IPI, ele vai ser substituído pelo CBS. Em relação ao ICMS e o ISS, ele vai ser substituído pelo IBS. E esses são os principais impostos que vão correr a partir de 2026, tá certo? E vai estar na sua força total a partir de 2033. Então, o que ocorre, né? No nosso dia a dia, vai ser algo que vai repercutir nos nossos planejamentos, nossas operações, independente se é indústria, serviço ou comércio, isso é o que vai prevalecer a partir de 2033. Então, o que ocorre, né? A partir de 2026, vai surgir os novos impostos, né? Que é, no caso, o CBS, o IBS e o IS. Por que eu não dei tanta ênfase ao IS? Porque o IS, ele está voltado mais, voltado toda a questão de produtos nocivos à saúde e também ao meio ambiente. Então, esses produtos específicos já vêm de toda a cadeia, né, Gustavo? Se quiser fazer algum complemento. Pode continuar, tá? Fique à vontade. Pronto. Então, o que ocorre a partir de 2033, tudo que a gente está vivenciando hoje, esses impostos do PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o IS, eles serão substituídos por esses 3 impostos, que é o CBS, que é em substituição aos impostos federais, que é o PIS e COFINS, eu posso até dizer a questão do IPI, e em relação ao IBS, que ele está substituindo aí o ICMS e o ISS, né? E o imposto seletivo, ele vem já para poder atender essa cadeia que, de algum modo, ele acaba trazendo algo prejudicial à saúde e ao meio ambiente.
Então, um pouco já que eu antecipei para vocês, o PIS e o COFINS e o IPI, né, ele vai ser aqui substituído pelo CBS, o ICMS e o ISS será substituído pelo IBS, e subtende-se, né, que esses dois impostos vai ter uma carga tributária aproximadamente aí de 28%, né? Isso já está totalmente pacificado, né, Gustavo? Perfeito. Então, como já falado pelo Ananias, a gente passa a ter um novo modelo de tributação que, dentre das suas características, a primeira delas eu tenho uma unificação de regras. Então, a regra para o federal vai ser a mesma regra para o estadual, que vai ser a mesma regra para o municipal, totalmente diferente do que nós já conhecemos hoje. E esse somatório de tributos, ele vai ter essa carga inicial em 28%. Então, a primeira reflexão que você pode fazer para o seu negócio, né? Quanto eu tenho hoje de carga para esses tributos? E dentro da realidade de hoje, nós teremos aí um charge de aproximadamente 28%. E a gente vai detalhar mais adiante essas características. E aí cabe uma reflexão para a gente aqui no nosso dia a dia. Poxa, hoje eu estou numa tributação, vamos dizer, no lucro presumido, que eu pago 16,33%. Quer dizer, Ananias, que eu vou ter um aumento de carga? A princípio, sim. Quando a gente fala de alíquota padrão, porque o que ocorre, né? No momento que tem essa unificação dos impostos e vai surgir só a questão do CBS e do IBS, a carga tributária ele vai ter uma carga efetiva de 28%. Existem as situações específicas de cada produto, mas o que ocorre? A grosso modo tem esse aumento, mas tem um lado positivo que eu sempre trato dentro das minhas palestras, inclusive falando com os clientes, que vai existir uma grande oportunidade em relação ao crédito, porque hoje, quando a gente trata dentro das nossas tributações, o crédito que é utilizado para abater o imposto, vamos dizer, o PIS e COFINS, ele tem uma limitação muito grande. E aí, um dos fatores positivos da reforma, independente dessa carga tributária maior, que é 28%, é porque ela traz uma ampliação em relação ao crédito. Porque se você hoje está dentro, vamos dizer, do lucro real, dentro da tributação da sua empresa, você tem uma limitação muito grande do crédito. A maioria do que você tem os desembolsos financeiros dentro da sua empresa, você acaba não levando a crédito, diante dessa complexidade da nossa legislação. E só deixando claro, né, que vejam que o imposto de renda e a contribuição social, ela não está impactada por essa metodologia. Então, o crédito que o Ananias fala é voltado a PIS e COFINS, né, que na prática é muito relacionado à mercadoria que você compra, basicamente a um aluguel ou alguma energia. Beleza. Então, vamos lá. Quais são as principais características desse novo sistema, né? Primeiro, uma legislação única. Vocês lembram que eu iniciei aqui a fala da complexidade que a gente tem hoje de tantas legislações estaduais, municipais e até mesmo da parte federal, de tantas particularidades. Então, no momento que a gente tem uma legislação única, a gente vai ter uma legislação federal voltada ao CBS e uma legislação estadual municipal que é voltada ao IBS. Então, isso facilita para a gente, como empresários e como pessoa física também, de uma facilidade do acompanhamento, até mesmo de você ter de você não ter tanta particularidade do que a gente tem hoje. Então isso aí eu acho que é algo muito positivo, né, Gustavo, que todo mundo está tendo, que é essa parte da unificação e naturalmente uma simplificação em relação ao Senado tributário. Outro ponto importante é a questão do crédito amplo e restrito. Vocês lembram que eu comentei aqui com o Gustavo que quando a gente faz uma apuração do imposto de PIS e COFINS, existe uma limitação muito grande do crédito, né? Nem tudo que eu estou pagando me leva a crédito. E aí, dentro da nova sistemática tributária, que é da reforma, ela traz uma ampliação, uma forma bem ampla de você utilizar o crédito para abater do seu imposto. Isso é algo que era necessário e eu acredito que, pelos bons olhos que eu vejo em relação da reforma, é algo que vai ajudar muito na organização das nossas empresas e, naturalmente, buscar o nosso crédito, né? O ponto que uma das características que é importante em relação à reforma é a cobrança por fora.
Todos nós aqui, como consumidores, o que é que acontece? A gente não sabe de quanto de fato a gente está pagando pela uma prestação de serviço ou pela uma compra de um produto que vem do comércio ou da indústria. Aí você vai até dizer assim, mas Ananias, quando eu recebo a nota fiscal, tem lá o valor aproximado de imposto de acordo com o IBPT, sei lá, deu 12%, 18%. Ali é só uma estimativa, que essa estimativa ela é só para, como proforma para atender em relação ao direito do consumidor. Mas, de fato, nós, diante desse cenário complexo que a gente tem, nós não sabemos quanto de fato pagamos. E qual a ideia da cobrança por fora? Vou dar um exemplo. Quem de vocês aqui já viajou para o exterior e quando vai tomar um cafezinho ou vai comprar um produto, quando você recebe a nota fiscal, tem lá o valor do produto e o valor do imposto e o valor total que você está desembolsando. E a ideia com a reforma tributária é justamente isso. No momento que eu faço o pagamento de um produto, eu faço pagamento em relação à prestação de serviço, lá vai estar na nota fiscal quanto foi referente ao produto, então você vai saber quanto de fato você está pagando pelo produto àquele fornecedor, quanto também você está pagando para o prestador de serviço. E lá também você vai saber quanto é que você está pagando de imposto incidente daquele produto ou daquele serviço. Então isso traz o que para a gente? Uma transparência. Então, nós consumidores vai entender quanto de fato está pagando de imposto inerente daquela prestação de serviço e do produto. Então essa é uma característica, eu acho que importantíssima, necessária e que vários países já praticam, nos Estados Unidos já praticam, na Europa já praticam, é algo que a gente precisava ter transparência, que a gente não tinha transparência. E o outro ponto é a tributação no destino. O que ocorre hoje? Dependendo do serviço que você presta, o fato gerador do teu imposto é no início da prestação de serviço ou no destino. Então, com a reforma tributária, ele vai acabar em relação a isso. Toda a parte de tributação será onde é consumido o produto, onde é prestado o serviço. E o que a gente tem hoje é um cenário que ou é início da prestação de serviço, ou fica no destino, enfim, não sei se vocês lembram, quem trabalha com produto, no momento que essa questão da venda para o consumidor final, teve um momento que tinha repartir a questão do tributo, para onde fica o destino, para onde fica o início da cadeia, enfim. Então, no momento que a reforma vem com esse olhar, trazendo todas as diretrizes, naturalmente isso vai melhorar muito no nosso dia a dia, porque eu sei que aquele produto que é vendido, ele vai ser, o fato gerador do imposto dele vai ser aonde está sendo consumido o produto ou está sendo prestado o serviço. Então, só complementando também, Ananias, uma característica de suma importância é a ampla base de incidência. Hoje, em locação de imóveis, locação de equipamentos, por exemplo, não se fala nem em ISS nem em ICMS. A partir da transição, do ano que vem, a gente vai explicar logo mais, novos tributos que hoje não incidem passarão a incidir. Então, como o Ananias falou, o ICMS e o ISS serão transformados no IBS, vamos dizer assim. E uma locação de imóvel, um royalty que se paga, um licenciamento, que hoje não é fato gerador nem do ISS nem do ICMS, vai passar a ser tributado. Então, para esse segmento, há uma expectativa de uma ampla base, uma maior base de tributação. E aí, quando a gente fala da reforma, pessoal, o que é que ocorre, É importantíssimo vocês, como empresário, já buscar o profissional de contabilidade que trabalha com vocês, o prestador de serviço, e entender quais são os impactos que vão ocorrer a partir de 2026. Não é esperar, não é só 2033 que eu tenho que me preocupar. Não, você tem que começar a se preocupar agora, porque os impactos é a partir de 2026. E aí, na medida que o tempo vai passando, ela vai ganhando mais corpo, Gustavo, em relação à questão da reforma, e aí de uma hora para outra já está valendo o novo Senado tributário. Naturalmente, o que é que vai acontecer nesse período da reforma tributária, vai ter o período de transição. Esse período de transição,
Porque como é um cenário novo, que gera muita dúvida, inclusive foi muito debatido dentro do Congresso, a gente está falando de assuntos que vêm de 2023 para cá, sendo montado um novo sistema tributário do país, que já vem trabalhando há mais de 30 anos. Então, você não pode fazer uma mudança de uma hora para outra. A ideia é que ele tenha um período de transição, e esse período de transição, ele é necessário na medida dos anos que vão passando, vai aumentando essa sistemática tributária até o momento que em 2033 a gente faz a mudança de forma completa, né? Eu já até tinha comentado sobre isso inicialmente, eu estou até acelerando um pouco, pessoal, porque o nosso tempo é bem curto e sabemos que o tema sobre a reforma é algo bem complexo e que precisa realmente analisar cada caso e tem muitas variáveis que tem que ser vistas, né? Então vamos lá. Em relação ao cronograma de transição, a partir de 2026 já inicia aí, eu posso dizer, o marco zero da operacionalização da reforma. O que ocorre na vida das empresas e na vida de quem está consumindo os produtos e os serviços, né? Nós temos o cenário tributário atual, que ele vai valer até 2032, lógico que vai ter todas as suas mudanças no decorrer desse processo, e a partir de 2026 começa a surgir um novo cenário tributário. Então, o que vai acontecer na vida da gente? Vai ter dois cenários tributários ao mesmo tempo. O cenário atual, que é o que a gente já vivencia diariamente, e também em relação ao novo cenário tributário. Então, o que vai ocorrer? Na emissões de notas fiscais, a partir de 2026, vocês vão se deparar que as notas têm algumas mudanças. O que é normal que a gente vê nas notas fiscais? Tem lá o campo do produto, tem o campo lá, base de cálculo de ICMS, tem base de cálculo de ISS, e a partir de 2016, o que ocorre? As notas, os documentos fiscais, vai ter dois novos campos, que é o campo do CBS e do IBS. Naturalmente, esse campo obrigatório, que inclusive eu trago aqui uma sugestão para vocês, empresários, de já buscar as empresas de software que trabalham com o sistema de operação de vocês e já provocar para saber se já está tudo atualizado, até o modo teste, já estamos praticamente de dezembro, em janeiro já está valendo de forma obrigatória, e a partir de janeiro agora, a partir do dia 5, salvo engano, Gustavo, o que ocorre? Se as notas não tiverem nos padrões, tendo o campo obrigatório do CBS e do IBS, você não consegue transmitir a nota ela não é validada. Então, isso é algo que a gente tem que buscar imediatamente, verificar em nossas empresas, entrar em contato com as empresas de software, para poder fazer todas as atualizações necessárias dentro dos sistemas, até do modo teste, até o 31 de dezembro de 2025, que a partir do dia 5 de janeiro de 2026, se você não tiver feito essa atualização, o que vai ocorrer? A tua nota vai ser denegada, ela não vai ser processada. Então, esse é um ponto importante que eu acredito que é algo que a gente tem que se preocupar, e isso eu trago sempre em conversa com os empresários, em palestra. Por quê? Porque muitas das empresas ainda não estão com olhar em relação à reforma, pensa que é algo que é lá para frente, e não é para agora. E aí o que ocorre para o governo em relação à transição? Como o campo é obrigatório do CBS e do IBS, que vai dar o total de 1%, ele já vai começar a fazer o modo teste para ele lá, tá certo? E aí, sucessivamente, 2027, o PIS e COFINS deixa de existir, aí o CBS ele vai vir com a sua alíquota efetiva, né? Ele vai sair de 0,9 para 9,29,
Mas eu sei que nós brasileiros pensamos muito, viu, Gustavo? A cada dia vai resolvendo cada problema, né? Mas em 2026 é um ponto que a gente não pode aqui dormir. Tem que atualizar a questão dos sistemas. É um campo obrigatório. Esse campo obrigatório do CBS e do IBS vai ter um percentual total dos dois de 1%. E isso a gente não vai tirar do bolso. Tipo assim, eu paguei o PIS e COFINS, estou pagando o ICMS, estou pagando o ISS. Eu tenho que pagar o CBS e IBS? Não. Aí, nós brasileiros, nós empresários, não vai ter nenhum tipo de impacto tributário em 2026. Simplesmente vai ter lá no campo, obrigatório, esse 1%, e aí esse é o momento do Marco Zero para o governo, para ele começar a acompanhar aí as evoluções dessa transição. Aí, em 2027, que isso de fato vai impactar nas nossas apurações no dia a dia, porque de fato as empresas vão pagar o CBS, vão pagar um percentualzinho do IBS baixo, mas vão pagar, e ainda vão pagar os impostos atuais que a gente já paga hoje, que é o PIS, o COFINS, o IPI, o ISS e o ICMS. E aí, dando continuidade ao cronograma de transição, em 2029 a 2033, o que ocorre? Vai aumentando o percentual do IBS e vai diminuindo do ICMS e do ISS. Que aí, a partir de 2033, não vai existir mais o ICMS e o ISS, e aí o IBS ele vai estar lá na sua robustez, na alíquota completa e efetiva que se espera, tá certo? Tem algum comentário, Gustavo? Não, só falar um pouco também de um motivo de alerta, pessoal, é o quê? Todo o modelo de benefício fiscal que nós conhecemos hoje, ele é para o ICMS. FDI, os benefícios de carga líquida, enfim. A tendência natural é que todos esses benefícios tenham uma vida útil para acabar. Quando? 2032 para 2033. Em 2029, como já exposto aqui pelo Ananias, começa a morrer o ISS e o ICMS e começa a nascer o IBS. A partir de 2029, cada empresa, cada contribuinte que tenha benefício fiscal já tem que estar atento e ciente de que, se na regra nova eu não tenho nenhum incentivo, o meu produto, em tese, começa a ficar mais caro. Porque meu incentivo ele vai morrendo até, supostamente, morrer de vez em 2033, tá bom? Beleza. Passando por esse momento de transição, né? Então, só para poder te ficar bem, entender bem sobre a questão da transição, 2026 as empresas já são impactadas, os sistemas têm que estar atualizados. A partir do dia 5 de janeiro, os sistemas, no momento que você vai emitir a nota de serviço ou a nota de produto, tem que já existir os campos do CBS e do IBS, que vai dar o total de 1% e é um campo obrigatório, tá certo? Então, esse é um ponto que é realmente importante e precisamos se preocupar dentro das nossas operações. E aí, sucessivamente, a cada ano, vai tendo mudanças e, naturalmente, a gente vai fazendo as adaptações necessárias que vão ocorrer, e a partir de 2033 a gente está no novo cenário que será só do CBS, do IBS e do IS, né? Não vai existir mais essa questão do ICMS, do ISS e do PIS e COFINS. Gustavo, trata aí um pouco sobre o split. Pessoal, e uma grande revolução que a reforma tributária vai trazer é esse bendito sistema, né, chamado split payment, né? Já foi divulgado pelo próprio fisco que o sistema do split payment ele é 150 vezes maior do que a tecnologia e a robustez do sistema do Pix. Então daí a gente tira a dimensão do negócio. E o que é o split payment em linhas gerais? No ato da operação do pagamento, o fisco ele vai ter a capacidade tecnológica de acessar o conta corrente tributário da sua empresa. Veja que nós falamos até aqui, né? Se eu compro, eu me credito, se eu vendo, eu me debito. Então, a diferença disso vai ser o a recolher. O fisco, em cada operação financeira que você receber, você recebendo o Pix, seu cliente passando a maquineta de cartão de crédito, que seja, no ato daquele pagamento, a instituição de pagamento vai consultar a base do governo, vai enxergar se naquele momento a sua empresa tem saldo a recolher, e entendo o saldo a recolher, antes do dinheiro chegar na conta
da sua empresa, que é quem está vendendo, o fisco já vai retirar o pedaço dele e deixar no conta corrente. Então, o que é que eu quero dizer com isso, pessoal? É uma retenção em tempo real. O impacto de fluxo de caixa que isso vai trazer nos negócios. Se hoje eu recebo 1.050 e tenho 50 de imposto, em regra eu tenho até o dia 20, 25 do mês seguinte para poder arrecadar. Recebe integral, no mês seguinte eu pago, né? Muitos empresários até usam como uma ferramenta de financiamento, atrasar um imposto, às vezes é mais barato do que pegar um recurso num banco. E com esse modelo de split payment, isso vai acabar. Por quê? Porque a mordida, vamos chamar assim, vai acontecer no ato do pagamento do seu cliente para você, tá? Então, é um processo muito revolucionário, né, em termos de tecnologia, mas no ano que vem, essa alíquota destacada de 1% é justamente para isso. O fisco vai ver como se comporta a transferência de 1%, esse débito e crédito em cima de 1%, né? Só de forma fictícia. Ano que vem é só teste. E aí, em 27, é efetivamente começar a brincadeira, né? Vamos dizer assim. Pode passar aí, Ana. Aqui é só um modelo de como funciona, né? Como funcionará. Imagine que o adquirente, ele fez uma operação, aqui a gente colocou R$27, porque está nessa polêmica, né? 27, é 28, mas R$27 a carga tributária. No ato do pagamento dos R$127, supondo que 27 é a carga tributária, o fisco vai lá na base, né, a instituição financeira vai na base do fisco e vai checar. Aquele contribuinte está com saldo a recolher ou está com saldo de crédito? Suponha que está a recolher. Nesse momento, antes do dinheiro chegar na conta do vendedor, do prestador, o fisco já faz o split, que nada mais é do que uma separação, e já manda para o fisco. Uma das premissas de obrigatoriedade, com base na Lei Complementar 214, pessoal, é justamente que cada documento fiscal vai ter que estar parametrizado para apontar o meio de pagamento daquele serviço ou produto, tá? É uma regra que já está vigente hoje pela Cefaz, né, pela Cefim, e isso vai ser, inclusive, motivo de ajuste no seu sistema. Então, o Ananias falou muito bem. Meu sistema precisa ter os campos de IBS e CBS para 5 de janeiro, né? Vulgo mês que vem, já estamos bem dizendo em dezembro. Além disso, é obrigatório incluir os meios que permitam a vinculação do pagamento. E nesse momento, no ato do pagamento financeiro pela compra, o fisco, né, a instituição financeira, vai lá e consulta e, tendo a arrecadação a fazer, já faz de imediato. Então vejam que mais do que o impacto da metodologia de cálculo, também há impacto de fluxo de caixa em cada negócio, né? Contribuinte que usa... Pronto, pagamento em espécie, ótima pergunta. No caso do pagamento em espécie, naturalmente não vai ter. No mês seguinte, vamos lá, você faturou R$1.000 hoje, recebeu em espécie. A obrigatoriedade de você prestar contas com o fisco, ela não acabou. No mês seguinte vai estar lá, R$1.000. Teve algum split payment? Não teve. Então você vai pagar R$27, né, 27%, 28%, em cima dos 1.000. O split é uma antecipação que gera um crédito na apuração. Seria essa perspectiva. Em resumo da ópera, o que é que acontece? A vinda do split, ele vem com um propósito: acabar com a omissão de receita. De arrecadação. Quantas empresas, né? Lógico que não é o caso que está aqui, que faz o faturamento, faz a emissão da nota, não paga o imposto e o governo não recebe, né? Então a ideia do split é o quê? Não, eu vou receber logo no momento do pagamento. Eu sou fornecedor, o Gustavo é o comprador. No momento que o comprador fazer o pagamento pela via instituição financeira, a instituição financeira já repassa para o Ananias, que é o fornecedor, somente o que cabe a ele, que é o valor do produto ou o valor do serviço. A parte que é do governo vai diretamente para o governo. E é isso que vai ser feito com o split. O split vem com esse propósito: acabar com a omissão de receita, mas tem um principal ponto que afeta nas nossas vidas, que é a questão que o Gustavo está colocando, que é o fluxo de caixa. Porque o que acontece hoje? Eu faço os faturamentos, vamos dizer, eu estou agora em novembro, né? Eu faço meus faturamentos até o dia 30 de novembro, e eu vou pagar meu imposto quando? Ou eu estou pagando dia 10, ou eu estou pagando dia 20, ou eu estou pagando dia 25. No mês subsequente.
Então eu tenho que ir. Se eu fiz a venda do produto, a prestação de serviço e recebi no mês de novembro, mediante o documento fiscal, ou no momento que você entregou o produto, o cara já te pagou, você tem um fluxo de caixa até o mês seguinte. E aí, quando vem o split aí, o que é que me preocupa hoje? É a mudança que todo empresário vai ter dentro dos seus negócios. Por quê? Porque, de fato, você só vai receber o valor referente ao seu produto e o seu serviço. Então, o que é que ocorre também? Será que a precificação que eu estou fazendo hoje, ela está correta? Isso vai impactar diretamente. Então, isso é um exercício aí para... Eu sei que todo empresário, Gustavo, tem uma grande resiliência, né? Então, todas essas mudanças que estão ocorrendo, com certeza a gente vai conseguir se preparar e, naturalmente, vai sair aí, conseguir fazer todas as estratégias necessárias dentro do nosso negócio, né? Então, as mudanças práticas no dia a dia, né? Primeiro, fazer a revisão completa dos preços e contratos comerciais, isso, de fato, vai ter que acontecer, né? Fazer as simulações de operação de compra e venda. Quando eu falo aqui que vai ter a mudança para o CBS e para o IBS, o que é que vai mudar também no dia a dia da gente? Se hoje você fazem compra através de um produto ou pagam uma prestação de serviço sem nota fiscal, com a questão da reforma, e nós temos aí uma carga tributária, uma carga efetiva aproximadamente 28%, como é que eu faço para pagar uma alíquota efetiva que seja acessível dentro da realidade do meu negócio? É tentar o máximo possível pagar aos prestadores, aos fornecedores, e tendo o recebimento do documento fiscal. O que é que acontece hoje? Dependendo da tributação de algumas empresas, não, eu pago sem nota porque é mais barato. E o que é que acontece na realidade com a reforma? Se eu não recebi a nota daquela prestação de serviço, que eu tomei um serviço, eu não vou bater do meu imposto. Se vocês já trabalham hoje dentro de um cenário tributário de lucro real, acredito eu que essa questão do CBS, do IBS, que vai ter uma apuração muito forte do crédito, do débito, então naturalmente é mais ou menos a mesma coisa do que você já trabalha no lucro real. Agora, quando você trabalha dentro de um cenário tributário, de Simples Nacional, e até mesmo do lucro presumido, que você nem se preocupa tanto em relação aos seus pagamentos, porque você paga o imposto em cima do teu faturamento, isso é uma mudança muito grande dentro das nossas operações, porque você vai ter que ter o quê? Algo robusto no teu financeiro, pessoas que tenham uma técnica para... Peraí, eu vou pagar aqui o Gustavo pelo serviço. Gustavo, cadê a nota? Não, se não tiver nota, eu não posso pagar. Isso é uma realidade para as empresas médias e grandes e que tem uma tributação que necessita do documento fiscal. Mas as tributações do presumido Simples Nacional, dependendo da operação, até mesmo no dia a dia do negócio, não se leva tanto a sério. E aí, nesse cenário tributário novo, em relação à reforma, para que eu possa utilizar como crédito, naturalmente eu tenho que pedir o documento fiscal. E aquele documento fiscal vai ser recolhido o imposto. E esse imposto recolhido lá, pelo split, vai abater em relação à minha apuração. E aí, por fim, Gustavo, para a gente poder entrar, acho que no tema bem importante sobre a questão da distribuição de lucro, também a questão da negociação dos fornecedores, sobre o regime tributário aplicável. Esse é um ponto de que, se eu estou dentro do novo cenário tributário, eu faço ali a compra do Gustavo, que é o meu fornecedor, do meu insumo, e ele é do Simples Nacional, como ele é do Simples, ele não vai me dar o crédito que eu preciso para bater na minha apuração. O que ele vai abater como crédito é um valor bem reduzido. Porque o que é que se entende? Se eu vou pagar 28% na saída do meu produto, se eu comprei o insumo do Gustavo, ele vai me gerar o crédito de 28%, que vai ser abatido tanto por CBS ou IBS. Mas se eu comprar de uma empresa que tem um regime diferenciado, que é o Simples Nacional, dependendo, que aí tem uma particularidade do Simples, eu, como comprador, eu tenho que entender qual é o cenário tributário lá do meu fornecedor. Se ele for do Simples Nacional, ele não vai me gerar o crédito necessário para que eu possa abater do meu débito. Então, isso vai influenciar muito
dentro da nossa operação. Não é que só vai mudar o Senado tributário, os impostos vai ser só substituídos pelo CBS e IBS. Isso vai mudar no modo do dia a dia operacional, desde o financeiro, desde o compras e até mesmo dentro da operação. E aí, por fim, fazer os ajustes necessários do RP e fluxos internos dos processos. Falar um pouquinho agora, Naninha. Você já falou demais. Agora é com você, toma aí. Pessoal, e aqui, pois não, pode ficar à vontade. Você falou dessa janela de tempo até 2032. Até lá, essa renúncia fiscal hoje praticada será completamente eliminada e impossibilitada de ser recriada? Vamos lá, a pergunta do... Qual é o seu nome, desculpa? Jorge. Jorge perguntou, Gustavo, começando a transição, né, 2027 na prática, até 2032 para 2033, as renúncias fiscais hoje existentes, elas serão efetivamente extintas, sem possibilidade de serem restabelecidas? Aí vamos lá, alguns critérios. Hoje é muito comum, por exemplo, aqui no estado do Ceará, nós termos benefícios, eu vou chamar de locais, cargas líquidas, são modelos que o comércio é muito presente. Essas, na forma que a legislação está hoje, elas vão acabar completamente. Um segundo benefício que é muito comum diz respeito ao FDI, que é o Provin, né, incentivo à indústria. Na apuração, ele também está previsto para acabar. O que está em estudo, né, em montagem, é um fundo compensatório para, de alguma forma, tornar o estado do Ceará, os estados atrativos. Porque imagine, a Grendene não está em Sobral por amor, não. Ela está em Sobral porque ela tem redução. O público dela não é no Ceará, ela tem um custo logístico para mandar para fora do Ceará, o insumo dela não está no Ceará e ela só está aqui hoje por um motivo, benefício. Então, assim como o Ceará vai estar passando por isso, todos os demais estados vão passar. E aí uma característica que nós falamos da reforma, né? O imposto ele é devido para o consumo, para o local do consumo. Então, se a Grendene aqui no Ceará vende para São Paulo, Sul, Sudeste, etc., a arrecadação ela vai se direcionar para lá. O único benefício que está previsto hoje, o benefício regional, é o da Zona Franca de Manaus. Todos os demais estão, vamos dizer assim, com data para serem extintos. Há discussão, mas não tem nada regulamentado, desse fundo compensatório, que seria uma espécie de pagamento do fisco para as empresas, uma forma de dar dinheiro para, em vez de dar desconto de tributo. Mas aí são cenas para os próximos capítulos, tá? Só para fazer o complemento, Jorge, o que é que acontece? As empresas que hoje, de alguma forma, têm algum benefício regional, principalmente as empresas impactadas do Nordeste, né? O que é que vai acontecer, né? Como o Gustavo já colocou, esses benefícios serão extintos. Vou dar um exemplo real. Município, Fortaleza, o ISS é 5%, né? Aí o Eusébio é 2%. E o que que acontece? O Eusébio, ele traz um benefício que se instala lá e opera a sua prestação de serviço lá. E com a unificação dos impostos e, ao mesmo tempo, a unificação nacional entre os municípios dentro do IBS, não vai existir mais essa particularidade. Independente se eu estou no Eusébio, independente se eu estar em Fortaleza, o imposto é o mesmo. Não vai ter mais essa guerra, por isso que se chama de guerra fiscal. Porque cada município traz algum benefício para atrair investidores, atrair empreendedores. Da mesma forma no Estado. Eu importo pelo Estado do Ceará, mas se eu importar aqui pelo lado do Pernambuco, eu tenho lá alguns benefícios, que é o PRODEP, enfim, que é muito mais benéfico que o Estado do Ceará. Então, isso é uma guerra fiscal. Quando a gente fala de importação, não vou importar para Santa Catarina, não vou importar para o Espírito Santo, porque lá tem benefício, que é melhor que o Estado do Ceará. Então, a ideia é tirar esse poder dos municípios, tirar os poderes dos estados e trazer dentro de um comitê. E a legislação vai ser uniforme para todos os municípios e para todos os estados. E, infelizmente, essa questão do benefício fiscal, eles estão com seus dias contados. Então, em 2032, a gente não vai falar mais de benefício fiscal. Ele vai perder eficácia a partir de 2029 a 2032. A cada ano que for passando, ele vai diminuindo a questão do benefício, né? E aí, infelizmente, as empresas, as indústrias principalmente, ela tem que avaliar a sua operação
tenho até vários clientes aí a nível nacional que estão aqui instalados no Ceará e estão reavaliando a continuidade dentro do estado do Ceará. Porque eles não estão aqui, não só pelo consumidor, eles estão aqui por questão de benefício fiscal. E a ideia que o governo trouxe foi o seguinte: vamos acabar com os benefícios, mas a gente vai definir agora fundo de compensação de benefício fiscal, para poder repor de alguma forma para as empresas. E esse fundo, o que acontece com o benefício hoje? Eu chego no Estado, o Estado me dá o benefício, e ele, no momento que eu faço a minha apuração, já é o redutor da minha apuração. Com o fundo de compensação, o governo federal passa para o Estado vai passar de alguma forma para a empresa, que isso ainda não está bem claro e bem definido. Senhores, dando continuidade aqui, eu vou dizer, viu? Quando a empresa tem moral, start é start. Ela ligou para a presidência da República e disse: deixa chegar meu aniversário de 10 anos que eu vou trazer novidade, viu, Henrique? E trouxe, né? Senhores, hoje, há algumas horas, foi publicado, né, a lei que foi oriunda da PL, né, do projeto de lei do PL 1087. Então, está vigorando, né, está aprovado, com vigência para 2026, com algumas mudanças, a isenção do imposto de renda pessoa física para quem ganha até R$5.000. Então, é uma primeira mudança que passa a vigorar com base na sanção da legislação de hoje. Segundo ponto, quem ganha entre R$5.001 a R$7.350 passa a ter uma redução proporcional do que se pagava até então. E, na prática, quem ganha R$7.351 para cima, em regra, a tabela do imposto de renda não sofreu alteração, tá? E aí, senhores, vem um ponto que tanto foi falado e tanto foi discutido, e a gente traz aqui para refletir, né? Que é a bendita taxação dos dividendos. Dentro do projeto de lei, pessoal, e aqui é um ponto de extrema relevância, traz-se que, em contrapartida à isenção que eu acabei de falar, aquelas pessoas físicas, primeira premissa, pessoa física brasileira que receba mais do que R$50 mil por mês, fica sujeita a uma nova tributação. Quanto? Caso a pessoa física receba de uma mesma fonte pagadora mais do que 50 mil, no mês ela já vai ter uma mordidazinha de 10%. Começa então uma grande avaliação, né, uma reflexão aqui para a gente fazer. Por quê, senhores? Que mordida, né, Gustavo? Mordidazinha salgada, né? Por quê, senhores? Quando a gente fala de tributação, é sempre um tema muito complexo. E nós sabemos que se falava muito, né? Até então o Brasil não paga imposto sobre dividendo e tudo, mas nós sabemos quão árdua já é a carga tributária nas empresas. Então, adicionalmente, a partir de 1º de janeiro de 2026, passa-se a ter essa tributação dos dividendos, tá? Para quem ganha acima de 50 mil. E aí a gente... Gustavo, só trazer um ponto importante, né? Essa questão da tributação dos 10%, ele veio com o propósito de compensar que o governo vai perder de arrecadação em relação à retenção de imposto de renda, que o que acontecia? Até 2 salários mínimos praticamente não tinha retenção. Então agora ele subiu o teto para 5 mil. Então no momento que ele subiu o teto, ele perdeu a fatia de arrecadação. E aí qual foi a ideia do governo? Eu vou perder aqui, mas eu de uma forma eu tenho que compensar. Então quem vai pagar essa conta são os empresários que fazem distribuição de lucro, e essa distribuição, quando for acima de 50 mil, tem uma retenção, e tem aí, na declaração de ajuste, dependendo do valor que você recebeu de distribuição, tem uma fatia que vai para o governo, né? E aí, dentro dessa situação, a gente já vê alguns impactos diretos, né? Sócio de empresa lucrativa. Então, aquelas pessoas que comumente têm a prática de retirada de dividendo, tendem a ter um impacto. Pensa-se muito agora na estrutura de uma holding, né? Faz sentido eu ter uma holding para receber esse recurso? Veja que, como eu falei, a premissa de tributação é pessoa física, tá? Então, consultar, veja com seu contador, advogado, porque tem muito insight aqui para poder, muita água para passar debaixo dessa ponte, né? E aí, como já falado, mês a mês, quem receber acima de 50 mil tem essa mordida a título de retenção. Só que o que é que acontece? Essa mordida é uma retenção.
Quando chegar na declaração anual, que é o imposto de renda que nós estamos já habituados, né? Vai ser avaliado se no ano todo, todas as rendas daquela pessoa superaram 600 mil reais. Quando eu digo todas as rendas, pessoal, eu estou falando inclusive de aplicação financeira. Então você está lá hoje na Start, bem assessorado, bombando de rendimento. Já tem uma retenção na fonte da sua aplicação. Tem um dividendo da sua empresa. Tem um aluguel que você recebe. Tem um prolabore da sua empresa. Tudo isso vai ser somado. E se no ano você receber mais do que 600 mil reais, você passa a estar sujeito a essa nova tributação. Veja que nós temos dois momentos. Primeiro é o mensal. O meu mensal é mais do que 50 mil, já tem a mordida de retenção do 10%. Cheguei no anual, né? O imposto de renda ele é anual, apesar de ter essas regras mensais. Se você ficar, né, se o cliente ficar entre 600 mil e 1.200, haverá um escalonamento, né, a partir de 5%. Então ele vai de 5 até 10, chegando em 1.200. E caso o seu rendimento seja acima de 1.200, você está sujeito a essa nova tributação dos 10%. O que é que a gente reforça, pessoal? Essa tributação não muda em nada a tributação existente, tá? Então, se você tem um prolabore de 100 mil reais, você paga a tabela máxima do imposto de renda, além do que você já paga, você vai estar sujeito a isso. É mais comum, tem se falado muito na taxação do dividendo, mas na verdade é o que tem se batizado dos super ricos, né? Para o fisco, hoje, quem ganha mais do que 50 mil reais no Brasil é um super rico e está sujeito a essa nova regra, tá? E aí o que é que acontece? O que é importante também, né? Existem algumas regras de teto de arrecadação. Que regra é essa, senhores? Que aí está passiva ainda de uma regulamentação, mas em linhas gerais. Vai ser observado a carga tributária do imposto de renda e da contribuição social paga pela empresa que está fazendo aquele pagamento. Então, se eu tenho ações lá na Vale, né? Vai ser observado na Vale, por exemplo, qual é a carga de imposto de renda e contribuição que ela está pagando. Olha-se o arrecadado e olha-se a base, né? Que é o que a gente chama na contabilidade de LAIR, né? O lucro antes do imposto de renda e da CSL. E aí o que é que acontece? A diferença entre esse teto de 34% e os 10%, eles não podem, em conjunto, ultrapassar os próprios 34%. Então, imagina que lá tem uma carga efetiva de 20%. Eu estaria sujeito aos 10% integralmente. Por quê? Porque eu estaria abaixo do teto dos 34%. O modelo de análise disso ainda está um pouco confuso, está passivo ainda de regulamentação, mas deve efetivamente sair aí nas próximas semanas ou meses, né? E aqui a gente traz, né, eu acho que o principal ponto é, primeiro, estratégia de distribuição de lucros. O projeto de lei, pessoal, ele traz dois grandes direcionamentos, e eu vou focar aqui mais em distribuição de lucro, porque é o que a gente entende que dá para agir dentro das nossas empresas, né? Em aplicação, esse tipo de coisa, vocês vão ter aí a Start para trocar figurinha e poder ter um direcionamento melhor. Mas o que é que a gente enxerga? Até o final de 2025, os lucros que forem deliberados na sua empresa, eles estão fora dessa regra. Então, o primeiro insight que a gente traz é: se reúna com a sua contabilidade, se reúna com o seu jurídico e avalie quanto de lucro a minha contabilidade, né, meu balancete, a minha empresa está lá de gordura para poder distribuir. E o que é que a lei prevê, senhores? Que os lucros deliberados, que não necessariamente são pagos, mas são aprovados em 2025, eles ficam fora dessa regra. Qual é a orientação que nós damos? O insight que essa palestra traz aqui para a gente refletir? A gente tem que correr dentro das possibilidades para aprovar esses lucros, obviamente. Porque senão, se eu deixar para janeiro, daqui a praticamente 30 dias, você pode estar sujeito a uma tributação de 10%, que uma mera deliberação já lhe resguardaria, né? Outro ponto que é salutar a gente trazer aqui, senhores, para empresas, sociedade anônima, né? SA. A lei das SAs prevê, e aí é um ponto de polêmica, que os lucros deliberados, eles devem ser pagos no próprio exercício social, dentro de 60 dias. Aí eu pergunto para vocês, né, o manicômio tributário do Brasil, meu amigo Ananias,
A gente tem que deliberar um lucro dentro de 25, que não vai ter nem acabado ainda. Então, provavelmente, vai se apurar o máximo que der ali para outubro, novembro. Isso está objeto de questionamento, né? O próprio CFC, que é o Conselho de Contabilidade, está pedindo aí um veto que não sabemos se vai ser atendido. E aí, tendo essa aprovação, supostamente ganha uma sobrevida, né? Até abril, que é onde normalmente há o prazo de publicação desses demonstrativos. E aí, não tendo isso, para esse cenário que é o que está posto hoje no projeto de lei que virou lei, a gente teria o quê? Que correr para distribuir esses lucros e fugir dessa tributação. Com esse primeiro gargalo. Se eu sou uma SA, eu tenho que aprovar e pagar no mesmo exercício social. Aí vem o primeiro desafio para as SAs, fluxo de caixa. Se a sua empresa é uma limitada, a legislação prevê que para você ficar fora disso aqui, mesmo pagando, ou mesmo deliberando em 25, você tem até o final de 2028 para poder pagar. Se você pagar depois de 2028, você também vai estar sujeito a essa nova tributação, tá? Então, são alguns insights, né, que a gente traz. É só uma sugestão, viu, Gustavo? Quando a gente fala do ato de deliberação, um ponto importante. Não é só deliberar entre sócios e guardar o papel, não. Esse papel tem que ser registrado na junta ou registrado em cartório, para dar validade. Porque é muito simples depois o governo diz assim, não, você fez isso aqui em 2027. Que era inerente de 2025. Então, isso ali para trazer o documento ter uma validade, é muito importante que essa ata que vocês deliberarem com os seus sócios, que de fato vocês levem para registro. Adriana, tem alguma dúvida? Gustavo, só para contribuir, no veto hoje que for, da sanção que foi assinada hoje pelo presidente, essa questão da data mudou para abril de 2026, volta para a Câmara só para aprovar, mas já não passa mais no plenário do Senado, tá? Então foi alterada a data. Foi acatada aí a sugestão do CFC, né? Isso. Perfeito, obrigado. E aí, senhores, para a gente então acabar aqui o nosso momento, né? Fazer uma grande reflexão da reforma, seja a reforma da renda, que é a taxação que nós estamos conversando, seja a reforma do consumo, que é o que o Ananias trouxe, né? A gente traz algumas reflexões, né? Então, a primeira delas, voltada à reforma tributária, né, que a gente está falando, a mudança da carga tributária, dos tributos. É necessário realmente uma revisão, precificação, seleção de fornecedores, renegociação. Novo modelo de crédito, o crédito passa a ter um setor fundamental nas nossas empresas. Então, o seu setor de compras passa a ter um protagonismo que até então pode ser que ele não tivesse. Ele pode ser hoje um mero conferente de mercadoria que passa a ter a necessidade de ter que enxergar os créditos que estão ali por trás daquela compra, inclusive revisando, né, como eu falei, tendo essa seleção de fornecedores. Validar o ERP, né, o sistema, que eu diria que é o ponto mais relevante e urgente, porque 5 de janeiro, basicamente daqui a um mês, se seu sistema não estiver pronto, você não fatura, você pode travar sua operação por isso, tá? Validar também os seus fornecedores ineficientes, né, ou seja, aqueles que não transfiram crédito, há necessidade ou de ter uma renegociação ou avaliar situações. A tendência com a reforma, pessoal, a gente falou aqui, não falou, mas trazendo aqui um overview. Cesta básica, produtos de saúde e higiene, eles tendem a ter benefícios, a ficar com a carga tributária mais barata do que o que é hoje. Produtos que são nocivos ao meio ambiente ou à saúde vão ter a incidência do imposto seletivo, ou seja, tendem a ficar um pouco mais caros. Voltando para a tributação da renda, né? Quem ganha até R$5.000 e transitoriamente aí, gradualmente até 7.350, também vai ter uma redução de carga tributária, né, do imposto de renda. E agora os super ricos, né, o alta renda, passa a ter aí um tributo mínimo sobre esse novo cenário de rendimentos com base nas legislações recentemente publicadas, tá bom? E aqui só para a gente fechar, né? Hoje nós estamos passando no Brasil, acho que das últimas décadas, eu diria até do último século, se não for muita precipitação minha, uma grande transformação no sistema fiscal, no sistema tributário nacional, né? Então, de fato, cabe às empresas, aos empresários, verem o que está ao alcance, se anteciparem, porque
A reforma tributária veio para ficar, eu acho assim, não tem margem para vai ser prorrogado, não sei o quê, porque existe todo um orçamento público envolvido nisso, né, que conta com essa arrecadação, com esse modelo de negócio dos dividendos, que já foi aprovado hoje, como já citado, da reforma tributária, que vai ter essa reacomodação, e com certeza é um caminho sem volta. Falando um pouco aqui da Secran, pessoal, a Secran Group hoje ela é formada por 4 nichos, né? Secran Contabilidade, que é o nosso carro-chefe, Secran Gestão, que é voltada à gestão empresarial, compliance e governança, Secran Edu, que é voltada à educação, e a Secran Finance, que é um sistema voltado aí a BPO financeiro, né? Nós somos uma empresa, um grupo com quase meio século de existência, tá? Estamos presentes em mais de 20 estados. Nossa equipe ela é composta por mais de 300 colaboradores hoje. É um motivo de muito orgulho que a gente busca ter sempre essa comunicação próxima do nosso cliente, trazendo informação que faça a diferença. Como já citei, né, estamos em mais de 20 estados e foi um prazer estar com vocês. Sabemos que o tema é um pouquinho chato, né, mas é necessário e contem com a gente para o que tiver aí de dúvida, estaremos à disposição. Bom demais. É extenso, né? Obrigado, meu irmão. Obrigado.